Olá, eu me chamo Wilton Silva, sou professor da Unesp de Assis, do Departamento de História, e vou apresentar para vocês uma aula com um condensado de algumas informações que eu acredito serem importantes para quem está se iniciando na vida acadêmica. Chama-se Show do Intervalo, e o Show do Intervalo vai tentar trazer para vocês como se preenche o Lattes, como se faz leitura e escrita no mundo acadêmico, e de que forma que é necessário fazer a formatação e a referenciação de textos. Sejam muito bem-vindos. O show do intervalo é uma tentativa de compartilhar com os alunos a resposta para 3 questões que fazem parte do mundo acadêmico para quem está iniciando, não é? Está entrando na universidade. Em primeiro lugar, como preencher o Lattes. Em segundo lugar, como se faz a leitura e a escrita dentro da academia. E, finalmente, quais são as preocupações com formatação e referenciação nos textos acadêmicos. Bom, é fundamental perceber que o Lattes ele é uma espécie de cartão de visitas de todos os pesquisadores no Brasil. E é fundamental, portanto, que o aluno tenha também o seu. Meus colegas e minhas colegas de trabalho, as coisas mudam. Eu fazia o show de calouros e o professor Wilton Silva quer fazer do calouro um show. Então, se você tem mais interesse em preencher o Lattes de forma mais minuciosa, eu vou deixar depois um link na descrição do vídeo para que você possa acessar um outro vídeo que eu fiz sobre isso. Mas, em linhas gerais, o que é o Lattes? Bom, o Lattes é uma plataforma mantida pelo CNPq com o objetivo de manter ali o registro dos profissionais dedicados à pesquisa e dos seus respectivos currículos. Basicamente, isso atende a 3 objetivos. Em primeiro lugar, manter um banco de dados de pesquisadores e estudantes em diferentes áreas e níveis distintos. Assim, é possível você procurar por assunto ou por pessoa, de acordo também, não é, com os seus interesses. Eu quero saber, por exemplo, o que tem feito o professor fulano de tal instituição. O Lattes dele diz, portanto, o que ele tem publicado, o que ele tem pesquisado, grupos e projetos de pesquisa que ele tem mantido e assim por diante. Eu queria saber quem trabalha com tal tema em tal universidade. Você coloca, portanto, o tema ou o nome de alguém e localiza a pessoa ou as pessoas que trabalham com esse ou aquele tema. Em segundo lugar, o Lattes oferece certos critérios de organização e mensuração da carreira e da produção acadêmica de instituições, de grupos e dos indivíduos. Portanto, você tem como saber qual instituição está produzindo mais, que aquele indivíduo se mantém ativo ou parou de produzir, não é? Aquele outro indivíduo que está começando a sua produção e em que caminho ele está projetando e assim por diante. E por último, lógico, não é? O fato de que normatiza a produção acadêmica e possibilita, portanto, uma certa autorregulamentação, uma certa autorregulação das áreas do conhecimento que passam a ter uma visão em relação aos quintais vizinhos de como se produzem aquilo que cada um se dedica. Bom, existem vários tutoriais na internet sobre como preencher o Lattes. Eu selecionei 3 que eu acho que têm diferentes aspectos. O primeiro é mais um beabá. Ele fala sobre o cadastro até o preenchimento, são 15 minutos de vídeo, feito pelo Núcleo de Apoio ao Estudante da Universidade Estadual de Minas Gerais. Extremamente bem feito, rápido, é para aquele aluno que tem um interesse mais imediato. Um outro, um pouco mais minucioso, apresenta a plataforma, explica desde o cadastro até o preenchimento, com 65 slides, e foi feito pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. Também muito bem feito, muito completo, mais detalhista para aquele pesquisador que tem mais coisas a colocar no seu Lattes. E, por último, um bastante didático, que apresenta a plataforma, a interface de edição, com comentários e dicas, em 32 slides, que é feito pela Nayana Sato, do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. Então, os links estão aí, eu vou disponibilizá-los posteriormente na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em ver algum deles, dê uma olhadinha por lá. Bom, seguimos.
Eu, tentando trazer essa dimensão para os alunos, inventei um falso Lattes de um suposto aluno chamado Zé Eu Mesmo. Bom, o que é fundamental o aluno colocar, por exemplo, no resumo do currículo Lattes, é a correta identificação de quem ele é, da onde ele está e do que ele tem feito. Então eu coloquei, né, para o Zé Eu Mesmo. É graduando em um curso de Ciências Humanas pela Universidade da Vida, a Univida, campus de aqui, ali e além, tendo início em 2000 alguma coisa e com finalização provável em 2000 alguma coisa. É integrante do grupo de estudos e pesquisas em artes de Missanga, grupo registrado no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, pela mesma instituição de ensino. Atualmente desenvolve projeto de pesquisa na área de linguagens artísticas e EPOCs. Não é? É um texto que você mesmo faz, pontuando justamente quem você é, aonde você está e o que você está fazendo. Abaixo disso, você coloca a sua formação acadêmica, no caso do Zé Eu Mesmo, graduação em andamento em um curso de Ciências Humanas na Universidade da Vida, na Univida, no Brasil, e a formação complementar, os vários cursos que ele vai fazendo ao longo da graduação para incorporar conhecimentos que vão além da formação padrão da própria universidade. Eu inventei aqui os cursos, o que é mais-valia, malabares, miçangas e sexualidades, na Universidade Especial da Pamonha, na Unipamonha, mudanças paradigmáticas usando o Photoshop no Tinder, Universidade Especial da Pamonha também, na Unipamonha, Economia Acadêmica 1, churrasco de mortadela, na Universidade da Vida, mimetismo em sala de aula, passando sem aparecer, na Universidade Especial da Pamonha, a Unipamonha, o uso da ABNT, da PQP, do FDS na graduação, na Universidade da Vida, e o workshop Wesley Safadão, Territórios do Desejo, na Universidade da Vida. Além, não é, do uso do nome de autores para impressionar calouros, também na Universidade Federal de Ubatuba, a UFUBA. Bom, de certa maneira, você vai colocar o quê? Cursos de línguas, simpósios, semanas de estudos, experiências acadêmicas e assim por diante. O que é fundamental é que haja um certo padrão de homogeneidade entre o seu resumo e suas informações básicas ao longo de todo o currículo Lattes. Bom, o que tem que constar, portanto, do resumo? O seu foto, que não é nem de RG e nem de Insta ostentação, não é? De qual graduação você está vinculado, área, instituição, se você faz IC ou não, e se você faz com qual o título e com qual orientador, não é? E se está participando ou não de algum grupo de pesquisa. E, logicamente, nas informações básicas do currículo, as mesmas informações reafirmadas e ampliadas. Não é? Tudo aquilo que pode somar ao seu perfil acadêmico profissional. Você fala, mas é onde eu fiz o primário? Eu acho que isso adiciona muito pouco ao seu perfil acadêmico profissional. Mas, por exemplo, de repente, num momento de estar na graduação, se você fez colégio técnico ou colégio de estado, são diferenças. Se, de repente, você tem uma experiência de estágio ou não antes de entrar na universidade, é uma diferença. Então, você pensa naquilo que vai fazer parte de agregar a você, né, na sua formação. Tudo bem? Então, fechando essa parte do currículo Lattes, nós vamos falar sobre a leitura e a escrita acadêmica. Vamos lá. Bom, leitura e escrita acadêmica é um tema que é muito pouco tratado dentro da universidade brasileira. De certa maneira, a universidade acaba entendendo que quando você entra na universidade é porque você já sabe ler e escrever, o que é fato. As pessoas passaram por uma prova de leitura e de escrita, mas a universidade exige que você seja capaz de ler e escrever de uma maneira muito específica. E, portanto, é importante pensar um pouco sobre isso. Eu deixo aqui duas sugestões sobre a questão da leitura na universidade. O primeiro é um texto de um blog da Karina Kushner, uma antropóloga, chamada 15 Dicas para Ajudar a Ler Textos Acadêmicos, ou não, em que ela discute as dificuldades e alguns truques para você encarar os textos ao longo da graduação. O segundo é um texto mais literário, do Alberto Mangel, um escritor argentino, que fala justamente como que surge a leitura e como que a leitura é algo bastante sutil em relação a ser capaz de ver, ser capaz de ler, ser capaz de entender e ser capaz de interpretar.
A leitura não é necessariamente uma atividade que todas as pessoas incentivam ou gostam. Algumas pessoas não gostam de leitura e nem sempre favorecem aqueles que leem. Esse negócio de leitura com esse monte de letras que o professor Milton Silva quer falar é todo fake news, não faz sentido, ninguém precisa disso? De qualquer modo, no entanto, no processo evolutivo, nós já fomos o Homo faber, não é? Aquele que era capaz de fazer objetos, nós fomos o Homo loquens, aquele que é capaz de falar, nós já fomos o Homo sapiens, aquele que é capaz de compreender, e nós nos tornamos o Homo literis, aquele que é capaz de se comunicar pela escrita. É curioso porque, na verdade, as pessoas acham que ler é fazer com que seus olhos deslizem pela página em um determinado sentido, da direita para a esquerda, de cima para baixo, enfim, não é? Da direita para a esquerda para a direita, depende de cultura para cultura, mas na verdade não é bem assim que funciona. Nossos olhos dão pulos intensos e nosso cérebro decodifica as imagens, criando, portanto, uma leitura que para nós parece mais linear. De qualquer forma, ler não é um processo automático de capturar um texto como um papel fotossensível captura a luz. É um processo de reconstrução que é desconcertante, é labiríntico, é comum e, sobretudo, pessoal. Vamos ver o que pode surgir a partir da leitura. Bom, ver é algo muito menor do que ler, que por sua vez é muito menor do que compreender, que por sua vez é muito menor do que interpretar. Ver é, de certa maneira, enxergar. Não é? Ler, por sua vez, é identificar. Compreender é relacionar. Interpretar é explicar e criticar. De certa maneira, portanto, eu brinco com os meus alunos e em uma das minhas aulas eu fazia com que ouvissem uma música que foi muito famosa durante muito tempo no Brasil, que era Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. E quando a música terminava, eu perguntava se já tinham ouvido, e boa parte das pessoas já tinham ouvido a música, e eu dizia, ótimo, eu vou dar um ponto na média para quem me disser quem foi Rimbaud, o que é Bauhaus, não é? Que são palavras que são citadas na música, as pessoas ouvem cotidianamente, mas não param para perguntar-se o que é isso. Então, o compreender, o interpretar, é justamente essa dificuldade. É você fazer uma aposta de densidade, de intimidade com aquilo que está sendo lido. De certa maneira, se compreender e relacionar, assemelha-se a montar um quebra-cabeça, que precisa ser montado em suas partes para chegar a uma percepção da totalidade, e pressupõe relações estabelecidas em várias direções, locais e globais, dentro do objeto de leitura, fora dele, dentro do leitor, fora dele, e assim por diante. Quanto maior é a sua cultura, maior é a sua experiência, maiores e mais diversas são suas vivências, o mesmo texto pode ter diferentes significados, ou inclusive alterar o seu significado ao longo do tempo. E é justamente essa densidade que permite a você interpretar o texto. Portanto, quando você vai entrar em contato com o texto, você deve buscar essa interpretação através de 3 objetivos. Primeiro, produzir uma outra versão desse mesmo objeto de leitura, em que se torne possível explicar ao leitor de que modo isso poderia ser entendido. O que a gente chama de paráfrase, não é? Ou da autointerpretação. Em segundo lugar, permitir uma interlocução entre autores e leitores por meio de comunidades de interesses. Ou seja, o fato de você ter lido outros textos, de você ter outras informações, permite que, de repente, textos que nunca se encontraram possam se aproximar justamente dentro de você. E, em terceiro, começar a ler percebendo que todo texto tem uma estrutura, e que essa estrutura, na verdade, tanto interna quanto externamente, ela reflete uma série de diretrizes, determinantes, que vão se caracterizar pelas áreas do conhecimento, pelos objetivos do texto e assim por diante. Em relação a isso, vale algumas dicas. Ler, assim como escrever, é uma habilidade cumulativa, ou seja, quanto mais você pratica, melhor você se torna.
infelizmente, não tem como se tornar um grande leitor, um leitor atento, sem ter lido muito. Então, é necessário que se proponha esse caminho para que você possa perceber as belezas que ele oferece. Em segundo lugar, leia como quem escreve, observando não só o que é dito, que é o conteúdo, mas também onde e como é dito, que caracteriza o gênero e a forma do texto. Ou seja, um texto acadêmico é diferente do texto literário, que por sua vez é diferente do texto jornalístico, são gêneros diferentes. Obviamente, um texto acadêmico pode ser, por exemplo, uma resenha, ou pode ser, por exemplo, uma dissertação ou um capítulo de livro. Cada um desses textos vai ter uma estrutura diferente, uma forma diferente. Então, observe as diferentes formas para você perceber como manusear essas formas no momento que você vai fazer diferentes trabalhos acadêmicos. Uma outra questão importante é a intertextualidade, ou seja, perceber que os conhecimentos conversam entre si. Então, uma pessoa que, por exemplo, estuda história pode ganhar se ela tem conhecimentos em arquitetura, se ela tem conhecimentos em sociologia. A pessoa que estuda sociologia ganha quando tem conhecimentos em antropologia, conhecimentos em história, eventualmente quando conhece estética, e assim por diante. Então, a troca de elementos do conhecimento torna o leitor muito mais denso, muito mais profundo do que aquele leitor que não tem isso a oferecer. Por último, considerando o volume de leitura, seja criterioso entre aquilo que é essencial em maior ou menor grau. Ou seja, eu tenho muitos livros na minha estante e muitos bons livros, inclusive, mas eu não li todos eles. Alguns eu estou deixando para quando eu for preso, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tempo, porque outros têm certa urgência. Se eu necessito dar uma aula, por exemplo, sobre um certo tema, eu tenho que ler os textos que me falam sobre esse tema. Por sua vez, se eu necessito ler algo para manter a minha sanidade, a minha saúde mental, ela tem uma prioridade em relação àquilo que, por exemplo, eu quero ler por uma concepção mais erudita, mais de vaidade intelectual e assim por diante. Então, quando você entra na universidade, você encara várias disciplinas e uma massa de leitura que é muito maior do que você está acostumado. Uma boa medida é você justamente perceber que você não precisa ler tudo. Leia aquilo que de alguma forma vai contribuir para uma formação sua. Então, se você, por exemplo, manter uma boa mediana de leitura em todas as disciplinas, você já está fazendo um bom trabalho. Você não precisa ler tudo de tudo e se exaurir nisso. Leia o máximo que você puder de cada um e aquilo que mais te interessa, que na verdade as peças vão se encaixando aos poucos. Bom, o importante é ser capaz de ler, entender e não se confundir com a Agnes, que se confundiu aqui, ó. Vamos colorir cada círculo de uma cor e colar nos malabares do palhaço Pipoca. Ela coloriu os círculos e colou nos malabares Pipoca, mas não era isso que devia estar escrito ali em cima. De qualquer forma, é importante, portanto, saber ler e saber escrever. Mesmo que nem sempre as pessoas valorizem, mas sempre tem alguém que nos incentiva, isso é fundamental. Companheiros e companheiras, o Brasil precisa de gente que lê e escreve bem, e o professor Milton Silva está se esforçando para isso. Não é possível que o cidadão só queira ficar no nível do tio daqui do Zap. Faça a sua parte. Então, como diz esse senhor, vamos tentar ler e escrever da melhor maneira possível. Eu sugiro 3 textos que são bastante interessantes para quem tem interesse em aprimorar a sua escrita. O primeiro da Karina Kushner, também do blog dela, da antropóloga, chamado Escrita Diária, 10 dicas para curtir e manter o hábito de escrever. Em segundo, um artigo muito bom da Heloísa Martim, que explica um pouco o que é o ler, o escrever e o publicar nas ciências humanas em geral. E que nem sempre o aluno tem clareza das diferenças entre um livro, um artigo, as gradações e as dificuldades que existem de uma publicação para outra, por exemplo. E esse artigo, publicado na revista Sociedade e Estado, ele elucida isso de uma forma muito feliz. E, por último, um texto do Marcos Vilela Pereira, chamada A Escrita Acadêmica, do excessivo ao razoável, discutindo um pouco de como que a linguagem acadêmica pode prescindir, pode abrir mão de ser pedante e buscar a comunicação, a compreensão.
Para falar sobre isso, eu peguei um texto do Leandro Carnal, publicado no jornal Estado de São Paulo, e que se chama Como Escrever Melhor. Será que ele tem alguma fórmula mágica? Eu acho difícil que o Leandro Carnal tenha uma fórmula mágica, mas ele coloca alguns pontos que eu acho que foram muito felizes. Ele diz que não existe, não é, uma fórmula mágica para você se tornar alguém que escreve bem. E que, logicamente, isso melhora se você tem um vínculo com aquilo que você está escrevendo. E, portanto, é necessário ter a humildade e o cuidado com aquilo que você escreve, né? E esse cuidado vai acabar se manifestando na forma de uma certa autenticidade. Ou seja, não tente impressionar as pessoas, usar palavras difíceis, criar frases mais complexas. Seja você mesmo, só que busque ser o melhor que você pode ser. Em segundo lugar, ele coloca que existem questões práticas. Ao escrever sobre um tema no qual você identifica palavras que podem se repetir, copie de um dicionário de sinônimos ou da internet um vocabulário mais rico, para você não se tornar repetitivo, maçante, desgastante para o seu leitor. Em todos os textos existem conceitos recorrentes e, portanto, achar sinônimos para fazer gradações e impedir a repetição é um bom detalhe técnico. Eu, particularmente, mantenho, por exemplo, no meu celular, no meu Instagram, né, eu sigo alguns perfis sobre dicas de gramática. Eu mantenho, por exemplo, um jogo chamado Wordix, em que você forma palavras para tentando ampliar meu vocabulário. São coisinhas bobas do cotidiano, mas que podem colaborar para que você se exercite dessa forma. Ele fala, por sua vez também, o Carnal, que você deve pesquisar antes de escrever. Isso é o mínimo, não é? Não basta o senso comum, não basta deixa que eu chuto, não basta o eu acho, não é? A densidade do eu acho, deixa que eu chuto, eu acredito, isso serve muito para você fazer, por exemplo, uma postagem, serve para você, de repente, fazer um pequeno texto de uma reportagem, mas o trabalho acadêmico, ele se caracteriza justamente pela essa ambição de aprofundamento. Então, pense no que você pretende dizer, imagine argumentos para serem utilizados, busque informação, não é? E misturando isso, você vai ter um bom produto, você vai ser um bom cozinheiro de conhecimento. Ele também coloca que a originalidade, ela traz ganhos e perdas. De repente, um aluno que está começando na vida acadêmica, ele acha que é obrigação dele descobrir ou inventar a roda, não é? E, na verdade, não é assim que funciona. É importante, no primeiro momento, talvez, nós temos a humildade de bebermos em quem tem algo para nos hidratar. E você vendo pessoas que pesquisaram antes de você, lendo textos daqueles que trabalharam com os temas que você tem interesse, você vai aprender, se sensibilizar e se preparar para superar essas pessoas em algum momento, se for possível. Para isso, portanto, é um bom começo traçar um roteiro de ideias, escolher citações, digerir o tema mentalmente, e aí sim você se lançar à escrita. Portanto, antes ler e absorver, para depois ser capaz de escrever. Escrever, de qualquer forma, é árduo, onde você tem que revisar o que se fez, é mais duro ainda, porque o que eu corto, o que eu mantenho, o que eu altero. Se eu errei aqui de novo, puxa, eu não consigo acertar isso. Eu, por exemplo, é mais fácil Jesus voltar à terra do que eu acertar a crase. Então, toda vez que eu escrevo um texto, eu revejo com muito mais vigor a questão de onde está presente ou está ausente crases, para que eu não cause erros que eu poderia ter evitado. Então, essa lucidez, ela é importante em relação ao seu trabalho, não é? Cortar, eliminar o que parece excessivo, diminuir, isso é uma forma de treinamento. E a escrita é, em grande parte, treino. Bom, um bom escritor é um bom leitor? Teoricamente, sim, não é? Por quê? Porque quando você lê e passa a analisar os textos, ter contato com ideias de outros, você passa a, de alguma maneira, incentivar as suas ideias a crescerem a partir daquelas, a se desdobrarem a partir daquelas. E isso se torna muito mais fácil. Por fim, não é, a questão da forma, da gramática. Nós falamos de uma maneira e a escrita,
culta, ela é de outra. Então, eventualmente, nós cometemos enganos. Eu tenho certeza que se eu voltar esse vídeo, eu vou ter um ou outro lugar em que eu falei algo errado dentro da norma culta. Mas eu tento minimizar isso ao máximo. Tento fazer com que isso seja algo muito pouco presente. De certa maneira, portanto, é esse cuidado que nós devemos ter. Não é? Você não precisa se tornar um escravo da gramática, mas quanto mais cuidadoso você for, mais ela vai valer. Por fim, o próprio canal reconhece que ele não é professor de texto, que ele emite opiniões, e que se ele pudesse resumir, ele diria: seja natural, ou seja, seja você mesmo, e busque ser o melhor você mesmo que você consegue ser. Ache a sua voz, ou seja, encontre aquilo que te agrada escrever, aquilo que te agrada ler. Domine a gramática normativa para não ficar endurecido por ela, ou seja, ser capaz de rompê-la quando se faz necessário. Leia, porque lendo você vive a vida de outras pessoas e maximiza a sua. E treine, porque aí você tem a chance de compartilhar aquilo que você pensa, sente e vive com outros. Tudo isso levado adiante pode ajudá-lo a escrever muito melhor, com mais vida e mais qualidade. Se você vai se tornar um Machado de Assis, ninguém sabe. Como diz o Karnal, os gênios... Bom, Rui Barbosa disse que eram meteoros raros, nem sempre benéficos. Aliás, o advogado baiano disse isso a uns jovens do Colégio Anchieta que desejavam escrever melhor. Conservem a esperança. De esperança também se vive. Bom, se a leitura, não é um desafio, se a escrita é um desafio, elas vão se somando e se tornando desafios maiores. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Afinal, o que é a escrita? A escrita, ela é um processo de codificação e decodificação que você compartilha com alguém. É uma invenção milenar e que, de algum modo, permitiu a nós, seres humanos, vencermos, em certo modo, o tempo, a distância e a identidade. Ou seja, eu posso ler um texto de alguém que já não existe mais, que existiu há séculos antes de mim, e essa pessoa, de alguma maneira, compartilha comigo aquilo que ela pensou, entendeu, refletiu ou sentiu. A mesma coisa em relação a pessoas que vivem em espaços onde eu nunca estive ou nunca estarei. E elas nunca estiveram e nunca estarão em espaços em que eu estou. Então, assim como o tempo e a distância podem ser superados, as identidades também. Eu posso ler, por exemplo, os diários de uma pessoa que passou pela escravidão e que narra o que é aquela experiência. Eu posso ler sobre uma mulher que viveu como, por exemplo, parte de um harém, não é? Ou que de repente teve uma experiência religiosa e de alguma maneira eu posso me aproximar dessa experiência. É óbvio que eu não vou me tornar mulher, eu não vou estar no harém, eu não vou viver essa experiência religiosa, mas eu posso criar processos de empatia, de compreensão, e isso já é bastante bom. Desse modo, aquele que escreve, ele cria um código, ele é um codificador. E aquele que lê, ele traduz, ele decodifica, ele é um decodificador. Portanto, para fazer o código e para compreender o código, é necessário, portanto, o exercício dessas atividades. A leitura e a escrita se complementam. Em primeiro lugar, é necessário perceber, inclusive, que a escrita ela se manifesta de diferentes formas, e nós chamamos isso, eventualmente, de gêneros discursivos, ou seja, que é a maneira como se expressa dentro de certas realidades. Ou seja, cada disciplina possui seu próprio repertório de gêneros, que raramente se usa em outras. Assim, cada uma delas e as suas subdivisões, com seu campo específico, tem procedimentos particulares para construir, interpretar e usar gêneros de maneira que fixam suas características, validam seus dados e informações, reafirmam o pertencimento e garantem a legitimação. Dessa maneira, os historiadores, por exemplo, acabam tendo certos tipos de gêneros que são diferentes, talvez, de alguns feitos pelos sociólogos ou pelos antropólogos. De certa maneira, é importante perceber que o gênero discursivo ele tem algumas características instrumentais, identitárias e também enquanto espaço de poder. Por quê? Porque, em primeiro lugar, permite que as pessoas de uma mesma
área se reconheçam como membros daquele grupo, daquele campo intelectual. Segundo, porque é uma maneira tida como aceitável pelo grupo para que você construa conhecimento. E em terceiro, existem disputas de concepções, de abordagens que faz com que, por exemplo, embora haja o mesmo gênero discursivo, conceitos ou abordagens ou recortes sejam diferentes de um para outros, o que na verdade mostra, portanto, pertencimentos e conflitos entre grupos internos e externos ao campo. Bom, no caso do historiador, ele tem contato com dissertações, com teses, com provas, com relatórios, com resenhas, com comunicações orais, com artigos, entre outros. E pensar como isso é feito, criando um gênero, é a área que se dedica à chamada teoria da história e à história da historiografia. Como que isso se produz? Bom, é primeiro necessário perceber que o gênero textual ou discursivo ele está vinculado ao auditório. Eu escrevo para alguém. E justamente a maneira como eu escrevo é para que eu me faça ser compreendido. Então, resumo, redação, resenha, ensaio, pensata, paper, artigo, monografia são maneiras de comunicação dentro de um campo específico de conhecimento. Nesse aspecto, por exemplo, uma redação, se ela é do tipo dissertativo argumentativo, sempre vai ter introdução com o tema, a tese, o ponto de vista, um desenvolvimento com os argumentos e sustentações, estratégias argumentativas e, a tese e os pontos de vista e uma conclusão que condensa os argumentos. Por sua vez, se é uma resenha crítica, ela apresenta o autor do texto, o resumo das principais informações e argumentos que foram apresentados ali, uma avaliação crítica da forma e do conteúdo e indica a leitura para alguém. Além, logicamente, da própria referência bibliográfica. É essa estrutura que esse gênero discursivo nos pede. Cada gênero discursivo, portanto, vai ter um tipo de estrutura, que são sequências tipológicas típicas, tipos de registro linguístico, conhecimentos gramaticais específicos, planos estruturais, conteúdo de texto, plano discursivo e assim por diante. No caso, o discurso acadêmico utiliza um vocabulário específico com termos técnicos e significados exclusivos, que acabam caracterizando um jargão, o que evita, por outro lado, certa ambiguidade e tenta garantir uma precisão. Por exemplo, quando alguém fala em classe dentro da sociologia ou da história, não está se referindo, por exemplo, à mesma concepção de classe em relação ao status pessoal de alguém ou à formação mínima de uma escola que é formada por classes. Esse classe tem uma definição muito estabelecida, que se insere na posição do indivíduo dentro do processo produtivo. Por sua vez, se você tem certas linhagens do marxismo que discordam entre si, inclusive, sobre como definir uma classe, é essa busca de precisão que tenta justamente eliminar as ambiguidades e, de alguma maneira, buscar um conhecimento mais real. Por sua vez, isso obriga, portanto, que a linguagem acadêmica eventualmente se afaste da linguagem literária. Por quê? Porque ela busca ser mais concisa, mais resumida, mais objetiva, mais clara. Então ela trabalha com orações mais breves, ela tenta manter uma ordem tradicional, sujeito, verbo e predicado, ela evita aquelas orações subordinadas e arrobos literários, e dessa maneira, portanto, ela caracteriza uma espécie de padrão de linguagem. Logicamente que isso se manifesta também como uma forma de enunciação, no qual você utiliza o sujeito oculto ou a primeira pessoa do plural. Então sempre assim, observou-se, foi observado ou percebemos. Por quê? Porque na verdade o conhecimento é visto não como algo que é seu, mas como algo que você compartilha com outros que vieram antes de você, estão contigo e estarão depois de você. O conhecimento, quando você fala, não é de você somente, mas é do campo ao qual você está vinculado. E, portanto, é aí que entra essa primeira pessoa do plural ou o sujeito oculto. Bom, por sua vez, além dessas questões textuais, existem questões
paratextuais, que são as referências, as citações, as notas de rodapé, a bibliografia, as tabelas, os gráficos, as imagens, que fazem parte da forma de comunicação que você escolheu. Eu não só estou fazendo uma aula me utilizando de slides, como esses slides têm textos, têm citações, têm referências, têm notas de rodapé, têm imagens que eu selecionei, buscando justamente produzir um efeito de comunicação com aquele que está me assistindo, né? E aí surge, portanto, algumas regras que dizem respeito à forma, à apresentação desse processo de comunicação. A isso nós chamamos de formatação e referenciação. Nem sempre o aluno se atém a isso, e quando ele não se atém, o professor acaba achando que ele fracassou de certa maneira. Se o aluno não presta atenção e não aprende, o professor Milton Silva fica com cara de babaca. E aí vem a diferença entre você fazer e você fazer certo. Como eu já disse aqui, todos nós sabemos ler e escrever. O que é necessário, portanto, é que a gente aprenda a ler e a escrever de forma acadêmica. Primeiro, é necessário perceber que existem diferentes normas de formatação, diferentes padrões para você apresentar aquilo que você produz em termos acadêmicos. Existem, por exemplo, os padrões da ABNT, que são utilizados no Brasil, da APA, que é dos psicólogos dos Estados Unidos, de Harvard, Chicago, Turabien, LA, Vancouver, entre outras. Essas normas determinam, entre outras coisas, como fazer referências, indicar leituras, documentos, tornar acessível para aqueles que estão nos lendo, conferir as informações que fornecemos, as remissões que nós estamos fazendo em relação a outras partes dos textos, interna e externamente, a bibliografia que nós utilizamos. São regras cujo objetivo, portanto, é de natureza instrumental. É dar ao leitor a chance de checar aquilo está sendo afirmado. Se houvesse uma preocupação de outra natureza, por exemplo, estética, eu poderia optar por outro tipo de liberdade, de diversidade, né? Onde seria muito mais importante que eu tivesse, por exemplo, uma imagem que agradasse ao possível leitor, ou que tivesse pelas cores, pela movimentação, pelas letras utilizadas, etc. e tal. Não é o caso. É essa a diferença entre a diagramação, que é justamente a disposição estética, com o objetivo de alguma maneira, atrair a atenção do leitor, e que você encontra, por exemplo, nos jornais, nas revistas. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo são dois jornais, e você percebe que a maneira como as colunas, as fotos são dispostas são próprias de cada um deles. Cada um deles tem, portanto, seu estilo de diagramação. A mesma coisa em relação às revistas. Por exemplo, uma revista como a Veja tem uma diagramação completamente diferente de uma revista como a Super Interessante. E isso tem a ver com as letras que se usam, o tipo de imagens, a disposição disso ao longo da página e assim por diante. Bom, se isso é diagramação, no mundo acadêmico nós temos a formatação. E a formatação é justamente o mesmo padrão de apresentação que você vai encontrar em um determinado gênero discursivo. Por exemplo, a maneira como uma dissertação, uma tese ou um artigo, não é, coloca aquilo que é uma citação, não é? Coloca o texto, define como são as margens, como se dá a distribuição das imagens, como se referencia as tabelas. Tudo isso é, de alguma maneira, regulamentado internamente pela área. E, logicamente, podem existir alguns espaços, mas a formatação se vincula ao padrão acadêmico e a diagramação ao padrão comercial. Por exemplo, eu posso ter, como aparece na imagem, uma revista acadêmica que escolheu como diagramação os títulos e subtítulos, por exemplo, virem numa letra como se fosse marrom, enquanto, por sua vez, o texto vem em preto. O nome do autor, Giovanni Levi, com tipo de letra de um tamanho X, enquanto o texto em si vem com outro tipo de letra, com um tamanho Y, e as notas de rodapé com outros tipos de letras com um tamanho Z. Coisa diferente, por exemplo, de outra revista acadêmica, que é o caso dessa que está
à sua direita, não é? Que é um excerto da Revista Brasileira de História, aonde uma citação é deslocada cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros, não é, em relação ao texto original, enquanto, por exemplo, eu posso ter publicações onde esse deslocamento é centralizado de 3 centímetros de um lado, 3 centímetros de outro, ou de 4 ou 3 centímetros de um lado só, que são escolhas editoriais e que, na verdade, refletem justamente essa tentativa de comunicação. Agora, dentro do padrão acadêmico, isso é determinado por uma série de regras. No caso, por exemplo, muito utilizado em termos internacionais, nós temos a APA. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. A APA é a Associação Americana de Psicologia. E ela estabelece, por exemplo, que o tamanho de uma folha de um trabalho acadêmico é o tamanho carta, que não é o tamanho que nós usamos aqui, que é o A4, por exemplo. Ela diz, olha, espaçamento entre linhas é 2, não existe espaço entre parágrafos, não é? O texto é à esquerda e não necessita de justificação, que é aquele padrão mais ou menos utilizado pela internet. E assim por diante, em relação a uma série de, não é, determinantes sobre como deve se apresentar o texto em relação à página. No caso brasileiro, nós usamos a famosa ABNT, que também estabelece regras, mas outras unidades de medida. São coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. No caso da ABNT, por exemplo, o tamanho da folha é o A4, que é o padrão no Brasil, o espaçamento entre as linhas também é duplo, não tem espaço entre parágrafos, só que, por sua vez, o alinhamento do texto é à direita e ele é justificado. Ou seja, você pega a margem direita do teu texto e ela tem que aparecer reta e não formando aquele serrilhado, não é? Aquelas ondas que você encontra, por exemplo, num texto de internet. E assim, em relação a outras questões que fazem parte do texto acadêmico. Todos esses padrões, eles são compartilhados pelas publicações, pelas próprias regras da ABNT que estão disponibilizadas na internet e que, na verdade, devem ser consultadas em caso de dúvida. Portanto, existem determinações na forma de títulos, subcapítulos, paginação, espaço entre textos, forma de citação, referenciação, de inúmeros tipos. A ABNT é uma delas e é aquela que as publicações no Brasil buscam seguir. No entanto, todas as revistas acadêmicas têm na sua homepage, não é, um conjunto de instruções para que os autores possam, não é, fazer os artigos de acordo com o que a revista publica, porque existem pequenas variações, mas o padrão é basicamente o mesmo, no sentido que ele tenta ter um tipo de objetividade. Bom, nesse sentido, quando eu quero falar sobre um livro, por exemplo, eu referencio esse livro como, não é? No caso aqui, um livro meu, Silva Wilton C.L., As Terras Inventadas, Discurso e Natureza, Jean Léry, André João Antonil e Richard Burton, São Paulo, editora da Unesp, 2003. Toda vez que eu vou falar sobre um livro, a lógica basicamente é a mesma. Ou seja, eu tenho que falar de forma tal que, se alguém tiver dúvida, consiga localizar isso como um livro e localizar esse livro. Então, qual que é a lógica? É você explicar quem escreveu, o que foi escrito, aonde isso foi publicado e quando foi publicado. Nesse sentido, portanto, como que eu explico quem escreveu? Eu utilizo o sobrenome do autor em letra maiúscula e os seus nomes e outros sobrenomes em tipo normal. Por sua vez, o que é o título e o subtítulo. O onde é o local, 2 pontos, a editora, vírgula, e aí vem o quando, que é justamente o ano da publicação. Se for um capítulo ou um artigo, além desse ano, vem uma vírgula e você adiciona ao final o número das páginas inicial e final. Entendeu? Isso tem uma lógica, assim como, por exemplo, eu pretendo enviar uma carta, uma coisa muito antiga, aonde eu tenho que colocar o nome de quem vai receber a carta,
o endereço com uma certa lógica, ou seja, rua, número, complemento e bairro. Então, a carta vai para José Carlos, por exemplo, na Rua dos Andradas, número 22, apartamento 33, no bairro de Florínia, na cidade de Tubulu, no estado de São Paulo, e o CEP é 18, Então, isso faz com que a carta chegue, porque o carteiro ou os correios, olhando para a carta, sabe que dessa forma está ali dito quem vai receber, qual que é o endereço que deve ser levado, não é? E como classificar isso na distribuição das várias cartas. Se, por exemplo, um e-mail, né, também tem essa lógica. Em que sentido? O meu e-mail é wilton.silva@unesp.br. Quando eu coloquei isso no meu Gmail, ele já mostrou, não é, o e-mail lá cadastrado, que é o meu, com o meu rosto. Se por acaso eu cometesse um erro, em vez de escrever Unesp, eu escrevesse Unesb, que é a Universidade Estadual, né, do sul da Bahia, ele ia aceitar a escrita, só que o e-mail ia bater lá e voltar. Por quê? Porque não existe lá um wilton.silva@unesb.br. A mesma coisa, se em vez de colocar o wilton.silva, eu colocasse o wilton_silva@unesb.br, possivelmente o e-mail ia voltar sem chegar na caixa postal de ninguém, porque talvez não exista esse outro Wilton. Então, é seguir essas regras para que, se alguém lendo o seu texto queira confirmar aquilo que você está afirmando, a pessoa tenha essa chance de encontrar a informação conforme você a fornece. Se aquelas são as regras para você falar sobre um livro completo, quando você vai falar sobre um capítulo de um livro de alguém e o autor do capítulo e o autor do livro são a mesma pessoa, você faz a mesma estrutura. Silva, Wilton CL, nome, por sua vez. Viajantes é o nome do capítulo, em 2 pontos, a expressão significando este capítulo está em tal livro, não é? As Terras Inventadas, Discurso e Natureza, Jean Lery, André João Antonio, Richard Burton, São Paulo, editora da Unesp, 2003, e páginas 51 a 95, porque é ali que está o capítulo. Então, dessa forma, se alguém duvidar, pode achar lá esse capítulo. Se por acaso for o capítulo de um livro de um autor em livro de outro autor, então, por exemplo, Silva Wilton, Espelho de Palavras, 2 pontos, escrita de si, autogeografia e ego-história, é o título do capítulo. Ou seja, está em outro livro. Livro de quem? Do Benito Bisso Schmidt, do Alexandre de Sá Avelar, que são referenciados pelo sobrenome e pelos nomes. Então, Schmidt, Benito Bisso, ponto e vírgula, Avelar, Alexandre de Sá. O livro se chama Grafia da Vida, São Paulo, Letra e Voz, 2011, entre as páginas 39 e 61. E se fosse, por exemplo, um artigo em revista acadêmica, a estrutura basicamente é a mesma, ou seja, o sobrenome do autor, nome do autor, título do artigo, título da revista, o lugar onde ela foi editada, qual é a editora, e aí, logicamente, como as revistas elas têm volumes e números, você então coloca se existe volume e número, se só existe um dado, só aquele que existe. No caso, Estudos do século XX, que é uma publicação portuguesa, ela só tem volumes, então é o volume 11, aí você coloca as páginas antes do ano, quando é o caso de artigo em periódico. No caso de uma dúvida, consulte as normas da ABNT, que estão disponíveis na internet, inclusive com vários manuais de bibliotecas de universidades públicas e particulares à sua disposição. No caso das revistas acadêmicas, ao final delas, ou existem em todos os sites delas, informações de como fazer o título, o resumo, as citações no corpo do texto, utilização de aspas, utilização de itálico, negrito, nome de rodapé, fontes, referências, com exemplos para que você possa não cometer erros. Quanto mais você pratica, mais se torna algo natural e, portanto, algo mais fácil de ser feito. Consulte sempre a ABNT, buscando ter padronização, formatação e referenciação. E observe nos materiais que você utiliza no seu curso como isso é feito, para que você possa fazer igual. Bom,
Como é que eu faço para referenciar citações? Na verdade, as citações têm uma função importantíssima de exemplificar ou reforçar os argumentos. Portanto, elas devem sempre ser identificadas para que seja possível localizar a autoria, a origem e a localização. Dessa maneira, você diz, não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi aquele autor que está naquele livro e pode ser encontrado isso naquela página. A referenciação desses dados, da autoria, da origem e localização, pode ser feita por dois sistemas. Existe um que é chamado de sistema numérico, que é aquele conhecido como nota de rodapé, e existe outro sistema que é chamado de autor-data. Vamos ver os dois. O sistema numérico é aquele que a indicação da fonte é por número arábico, em ordem consecutiva, identificado em nota de rodapé. Por exemplo, eu tenho um texto, coloco um número arábico ao final do texto, e na nota de rodapé eu introduzo, portanto, a referência de onde eu tirei aquilo. Isso é uma citação que está naquele lugar. O problema do uso desse tipo é que você é obrigado a utilizar, por exemplo, numa nota subsequente, as expressões idem, ibidem, opsite, que são extremamente trabalhosas para aquele que está escrevendo e reescrevendo constantemente o texto. Eu, particularmente, acho muito mais fácil e muito mais interessante a utilização do sistema autodidata. Por quê? Porque no caso do sistema autodidata, basta você identificar o autor, a data e a página. Nesse sentido, por exemplo, em caso de citações diretas, exemplo, Ayerbe, o autor, entre parênteses 2003, que é a data do livro, vírgula, página P, ponto, número da página, afirma que, aspas, a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica. Eu coloquei o nome do autor, portanto, na frase, e eu coloco o ano e a página entre parênteses. Se, por sua vez, eu não quiser colocar o nome do autor na frase, eu construo a frase, uso aspas, e ao final dela eu coloco entre parênteses o nome do autor, não, o sobrenome do autor, no caso, em letras maiúsculas, o ano e a página 15. Na verdade, a última BNT disse que, inclusive, não é necessário nem utilizar todas as letras maiúsculas do sobrenome. Você pode usar igual está naquele exemplo anterior, né? A primeira letra em maiúscula, obviamente, e as outras em minúsculas, que também está certo. Se for uma citação indireta, aquela em que você não faz uso exatamente do que foi escrito, mas apenas da ideia, você então escreve com as suas palavras e aí faz a mesma referência, faz a mesma forma de oferecer ao seu leitor a oportunidade de acessar essa informação. Tá certo? A constante busca dos impérios pela conquista de novos mercados e territórios se torna responsável por descobertas pelos avanços da ciência. Isso está em Ayerbe, 2003, na página 15. E se tiver mais de um autor? Bom, o sistema é mantido, você separa os nomes deles com ponto e vírgula, e se for mais de dois, você usa só o primeiro sobrenome e usa a expressão et ali. Quando se utiliza duas referências que têm o mesmo sobrenome do autor e o mesmo ano, você referencia uma lá na bibliografia como 2003A e a outra como 2003B e usa essa mesma referência quando você for fazer citações. Isso, portanto, é um sistema muito mais simples, em que você não precisa ficar vigiando quando você inclui novos trechos num texto que já foi feito, e dessa forma não coloca alguma confusão entre, na verdade, quem você está citando, porque se você colocar um novo texto entre uma referência, por exemplo, do sistema anterior e um ibidem, ele vai entender que, na verdade, aquilo que é o ibidem não é do autor anterior, mas desse que você acabou de incluir, criando, portanto, uma certa confusão. Tá? Bom, quando as citações são longas, que ultrapassam 3 linhas, você separa ela do texto e desloca 4 centímetros de margem esquerda. Quando elas são breves, até 3 linhas, você incorpora elas ao texto utilizando sempre aspas. Tá ok? Bom, existem algumas particularidades, que é o caso quando você retira algo do texto, você coloca colchetes indicando que algo não está lá. Não se usa colchete antes de uma citação, porque subentende-se que, na verdade, se aquilo é um excerto, se aquilo é um pedaço, é óbvio que havia algo antes. Quando você coloca comentários, você usa chaves para colocar comentários no meio de um texto.
E para enfatizar trechos de citações, você pode usar o negrito, informando ao final da citação que aquilo é seu, o grifo é nosso, ou, às vezes, grifo do autor, também entre parênteses, tá certo? Bom, eu espero não tê-los matado nem de ódio, nem de tédio, e que tenha sido algo útil para a sua carreira acadêmica que está se iniciando. Meu muito obrigado pela paciência de vocês.